Quando a gente lê em Efésios capítulo 4 e a gente vê lá que Cristo Jesus desceu, às profundezas da terra ou às partes baixas da terra, lá você tem o que a gente chama de um genitivo. E esse genitivo, que é expresso pela preposição dele, pode ter sentidos diferentes. E uma possibilidade absolutamente discutida pela sintaxe, pela gramática, é que ele desceu às profundezas, às partes baixas, um genitivo atributivo, isto é, a terra. Isso é uma referência à encarnação de Jesus, ou seja, Efésios 4 não está dizendo que Jesus foi ao inferno, mas está fazendo uma referência à sua encarnação, que parece fazer mais sentido, inclusive no contexto do capítulo 4, que não menciona nada disso. Ok, Sayão, então lá não é isso. E esse negócio de 1 Pedro 4,6, que Jesus foi, diz o texto, que pregou aos mortos. Será que a gente deve fazer pregação para os mortos? Que tal a gente lá no cemitério começar a fazer lá uma conferência extraordinária? Então, aqui o sentido mais adequado é entender que, nesse momento, Pedro está dizendo que o evangelho tinha sido pregado a pessoas que haviam ouvido enquanto estavam vivas e agora tinham morrido. Então, o sentido, não há nada no texto assim que chame a atenção, que de alguma maneira ele está sendo relacionado com alguma coisa, na realidade da vida posterior. Não, então é mais provável que o sentido seja esse. Mas se não for, e se estiver relacionado com o capítulo 3, aí a gente começa então a ver o que os estudiosos ou a história da igreja, o que as pessoas têm falado sobre esse texto. A primeira ideia que muita gente talvez já ouviu é que Jesus foi pregar o evangelho para os mortos, principalmente para aqueles que estavam lá nos tempos do Antigo Testamento e que eles não tinham ouvido a mensagem de salvação, aquelas pessoas daquele momento do dilúvio. É como se eles tivessem sido guardados num lugar, reservados numa sala da eternidade para aguardar uma grande conferência evangelística para poderem se converter então. Essa ideia pode até parecer atraente, mas ela não tem fundamento, não tem base. Até porque aqui o texto é muito claro dizer que Cristo morreu uma vez só pelos pecados, e Hebreus 9:27 diz que os homens devem morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Isso quer dizer que nós não temos nenhum lugar, nenhum texto do Novo Testamento que diz assim que a gente deve aguardar por uma chance de arrependimento, de vida eterna alcançada depois da morte. Então essa ideia de que Jesus foi trazer uma pregação para salvar aqueles que estavam do lado de lá, para que eles do lado de lá se arrependessem, certamente ela não tem fundamento no conjunto total do Novo Testamento. A outra ideia é uma ideia tanto quanto curiosa, Ela diz para a gente o seguinte, que o texto parece sugerir que o que aconteceu por meio de Cristo Jesus aqui, que uma possibilidade de leitura é que ele foi e pregou os espíritos em prisão lá naquele contexto da época de Noé. E alguém pensa, mas como é que é possível? E a ideia, então, é que essa proclamação de salvação em oposição ao juízo de Deus, então esse juízo é um juízo que a gente vê que aconteceu lá na época do dilúvio, quando houve oportunidade de salvação para aqueles que creram. E isso é análogo ao que nós estamos vendo agora com a vinda de Jesus para trazer a plena salvação. E o sentido dessa segunda sugestão é que houve uma oportunidade, vamos dizer, de salvação espiritual, no sentido que Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, através da pregação de Noé, trouxe o mesmo tipo de mensagem lá atrás, de modo que o que aconteceu lá não foi independentemente dessa salvação que Cristo
trouxe. Isso não quer dizer, então, que Cristo foi, digamos, física ou pessoalmente proclamar lá, mas a sua salvação trazida, ela ecoa aquilo que o Espírito de Deus fez lá atrás e é a mesma salvação que tem atravessado a história. Isso quer dizer que Jesus não foi, então, fazer nenhuma pregação no Hades, no Sheol ou no inferno nesse sentido específico. Mas tem uma outra hipótese que talvez mexa mais com a cabeça das pessoas, que é essa proclamação de que espíritos aqui teria a ver com anjos ou com espíritos maus. Inclusive, há um artigo muito interessante, bom, na Bíblia Brasileira de Estudos, que a gente desenvolveu, um projeto que fizemos e que em breve vai ser relançado aí na RTM Brasil, na editora lá. Ele está um resumo bem detalhado e até fala dessa hipótese também que envolvia os anjos. E será que esse é o caso? O que chama a atenção é o final do texto que diz que quando Cristo proclamou ou pregou a ele se sujeitar os anjos, autoridades, os poderes, o que abre um caminho para talvez ter relação com isso. E será que isso tem mesmo? Que história é essa? Então, quer dizer, Jesus não foi pregar para as pessoas, ele não foi pregar para aquelas pessoas da antiguidade, foi pregar para os anjos. Pessoal, isso mexe tanto com a cabeça das pessoas que o pessoal foi procurar alguma informação, sabe onde? No livro de Enoque. Eu vou ler o que o livro de Enoque tenta dizer para a gente. O livro de Enoque é um livro, assim, com uma certa criatividade. Primeiro, você deve saber que não tem nada a ver com Enoque mesmo. É um livro que é chamado pseudepigráfico, que tanto a tradição judaica como cristã, quase majoritariamente, tem como uma literatura interessante, mas não como referência canônica. Somente, pouquíssimos pensam dessa maneira. Um livro que chegou até nós numa língua etíope chamada Ge'ez. É dito que o seu original teria sido hebraico-aramaico, mas nós não temos isso encontrado e confirmado. Apenas poucos fragmentos lá nos manuscritos do Mar Morto, mas que é insuficiente para dizer muitas coisas. Olha só, no livro de Enoque, o livro dos vigilantes, aqui no capítulo 21, verso 6, ele diz assim: entre as estrelas do céu, estas são as que transgrediram os mandamentos do Senhor, estão presas neste lugar, até que se completem 10 milhões de anos, o número de seus pecados. Eu então segui dali para um outro lugar, que é ainda mais terrível, e vi algo terrível, um grande fogo que queimava e flamejava. Aquele lugar tinha uma fenda até o último mar, despejando grandes pilares de fogo. Eu não podia ver nem estimar sua extensão e sua magnitude. Nesse momento, que terrível abertura é este lugar, e como é doloroso olhá-la. Então Urael, um dos santos anjos que estavam comigo, respondeu e disse-me: Enoque, por que tu estás com medo assim? Eu respondi e disse: eu estou com medo por causa deste terrível lugar e do espetáculo desta coisa dolorosa. Ele me disse: o lugar é o cárcere dos anjos, eles estão detidos aqui para sempre. Tá vendo? Esse negócio de anjo preso para sempre, a gente vai ter algo que aparece aqui com 2 Pedro capítulo 2 e também com o livro de Judas, e alguns entendem que isso ecoa aqui em 1 Pedro capítulo 3 também. Então é uma tentativa de explicar o seguinte, que de fato esses anjos maus se envolveram com mulheres, o que é uma coisa que Jesus deixou claro que não é possível acontecer, e que, portanto, eles estão aprisionados lá. Então, o que teria acontecido? Jesus foi pregar para libertar espíritos maus que estavam aprisionados, ou dar uma chance deles se arrependerem? Nada disso aparece no texto bíblico. Então, o que parece fazer sentido quando ele vai e prega? E aí sim, esse verbo, ekeriksen, desse kerissomai, que trouxe também para nós a palavra querigma. Essa palavra nem sempre significa pregação no sentido de um anúncio de uma boa notícia para chamar a pessoa à salvação. Essa palavra também tem um sentido de
proclamação. Então, quando ele vai e faz essa proclamação no contexto, vamos dizer, da dimensão onde estão os mortos, isso significa que é a proclamação da vitória de Cristo sobre a morte e, portanto, sobre tudo aquilo que envolviam as forças espirituais do mal. Então, Jesus não foi fazer uma pregação no inferno, Jesus não foi simplesmente abrir uma oportunidade para pessoas que teriam chance de se converter lá, ou mesmo tirar esses espíritos maus para uma outra realidade. Pode até fazer sentido a ideia de que a pregação no tempo de Noé é uma pregação feita pelo poder do Espírito em sintonia com Cristo. Nesse sentido, Cristo esteve lá nessa comparação espiritual, mas faz bastante sentido entender que o que Jesus fez foi a proclamação da sua vitória sobre a morte, sobre as forças do mal, e aí anunciou essa grande vitória que é marcada pela sua ressurreição também, o que coloca um ponto final em tudo aquilo que envolvia a ameaça da morte, a ameaça do mal e a ameaça dos espíritos maus. Pregação, portanto, aqui é proclamação, proclamação da vitória de Cristo, proclamação em toda a realidade do mundo espiritual, porque ele veio, morreu, ressuscitou e venceu a morte e subjugou todos os inimigos, tudo aquilo que podia se opor a Deus, inclusive esses espíritos, para, de fato, marcar a sua vitória total. Então,